Olá! Nossa mensagem de hoje vem do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 35, e diz: Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se, saia desse homem. Então o espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava: Que autoridade e poder ele tem! Até os espíritos imundos lhe obedecem e saem quando ele ordena. Nessa narrativa, a gente vê um momento em que Jesus está numa sinagoga e de repente aparece um homem endemoniado e começa a reclamar com Jesus. O demônio sabe quem Jesus é. Ele se sente intimidado por ele. É curioso parar para pensar que muitas das pessoas que estavam ali, os fariseus que não gostavam de Jesus, eles ou não sabiam direito quem Jesus era ou não aceitavam. Mas o demônio sabia. O demônio sabia muito bem quem era Jesus. Porque ele chega lá reclamando, falando: você veio aqui atrapalhar minha vida, minhas coisas, o que está fazendo, me deixa em paz. E Jesus vai e expulsa ele imediatamente. O texto ainda deixa claro que o homem ficou bem, são e salvo, e nada aconteceu com ele. O demônio foi embora e ele ficou saudável e nem se feriu no processo. O povo ficou todo admirado e é fácil a gente entender o porquê. Para pensar na seguinte situação. Imagina que você está num campo de batalha, uma daquelas cenas de guerra de filme. E aí um soldado vira para o outro e fala: se rende! Vai embora daqui! Você acha que o soldado se rende para o inimigo? Você acha que o soldado abaixa a cabeça, larga a arma, vai embora e fala: tá bom, e vai embora? Não. Isso não é o tipo de coisa que acontece. A não ser que este tal soldado esteja cercado pelo inimigo. Aí sim ele se rende. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem nada que ele pode fazer naquela situação. Ele vai ser preso, ele vai ser morto. Não tem o que fazer. Então a melhor coisa é largar, se render e ver o que vai acontecer. E é mais ou menos nessa mesma situação que esse demônio aqui se encontra. Ele dá de cara com Jesus e ele se sente cercado. É estranho, né? Cercado por uma pessoa só. Mas sim, ele se sente cercado, ele se sente acurralado. Ele fala: e agora? O que eu faço? Não tenho o que fazer. E ele começa a reclamar e começa a espernear porque não é justo, fica mexendo na minha vida, me deixa em paz aqui. E Jesus expulsa ele imediatamente e ele vai embora. E essa história deixa bem claro pra gente o tipo de poder que Jesus tem. Esse é o poder de Jesus. O inimigo treme, ele se rende, porque ele não tem nada que ele pode fazer. Jesus é infinitamente mais poderoso do que ele. E ele está cercado, está rendido. O diabo, ele pode tentar roubar, matar e destruir. Mas o nosso Senhor, ele cria, ele multiplica, ele reconstrói, ele ressuscita. O que você pode fazer se sua única função é destruir as coisas e o seu rival consegue reconstruir tudo, consegue trazer até os mortos de volta à vida, consegue libertar aqueles que estão sendo possuídos? O Senhor Jesus mostra, não só nessa história, mas em todo o Evangelho, que o diabo não tem a menor chance. Tanto que quando o diabo acha que tem alguma chance, é que ele fica: olha, você não tá com fome? Por que você não transforma essas pedras em pães? Olha, você não é filho de Deus mesmo? Então, a palavra de Deus fala que Deus te guarda. Então pula daqui, Deus vai te guardar. Então o diabo sabe. Ele fica tentando usar de artimanhas para tentar enganar Jesus. Porque ele sabe que na base do poder, ele não tem como. E na base do argumento ele também não teve como. Porque o diabo ficou usando uns versículos bíblicos para tentar enganar Jesus. E Jesus responde ele na mesma altura, com muito mais sabedoria e com verdade. O mesmo poder de Jesus que fazia ele andar sobre as águas, multiplicar os pães, ressuscitar os mortos, era o poder que libertou este homem. E é o poder que cuida de mim e de você. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele é forte, ele é poderoso, ele é invencível. Eu tenho certeza que quando Jesus estava morrendo na cruz, o diabo deve ter ficado assim: aê, ganhamos uma, finalmente! Mal sabia ele que o que Jesus estava passando era de propósito,
porque ele estava assumindo a culpa dos nossos pecados, levando isso no corpo dele e pagando a nossa dívida, tornando assim cada um de nós que recebemos o Senhor Jesus em pessoas purificadas. E no final das contas, ele só ia perder de novo, porque o Senhor Jesus é sempre vencedor. E todos aqueles que servem ao Senhor Jesus também são vencedores. Aliás, como diz a palavra, mais que vencedores. O nosso Senhor é poderoso, ele é maravilhoso. Não tenha dúvida disso. Nunca duvide do poder do Senhor, porque o diabo não duvida. O demônio que estava naquele corpo sabia exatamente o poder que Jesus tinha. E é engraçado que às vezes a gente fica duvidando do poder de Deus, mas o diabo, ele não duvida, porque ele sabe, porque ele constantemente é relembrado de que Deus é poderoso. Confie no Senhor, ele é poderoso e ele quer o seu bem. Um bom dia para você, meu querido e minha querida. Fiquem com Deus, fiquem na paz, descansem confiando no Senhor, sabendo que ele é poderoso para fazer o melhor na sua vida. Até a próxima. Tchau.